Ele faz parte do grupo que se auto-intitula Bancada de Fiscalização da Câmara Municipal de Vereadores, integrado por 4 parlamentares. Hoje, aqui nos nossos estúdios, no programa Cara a Cara, o vereador Juliano Polezi, do PP. Vereador, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, a oportunidade de vir aqui, estamos sempre à disposição aí para trazer as informações da Casa do Povo para a nossa comunidade lagiana através do canal FAM. Obrigada. Vereador, nós temos acompanhado de perto os desdobramentos dessa operação Águas Limpas e sabemos também que a Câmara, especialmente a bancada de fiscalização, está atenta aos acontecimentos relacionados a essa operação. Vamos acompanhar agora algumas reportagens que nossa equipe já produziu sobre o assunto. Os 3 vereadores integrantes da Comissão Parlamentar Processante, Gerson dos Santos, Juliano Polezi e Luiz Marim, se reuniram nesta semana para definir os próximos passos. A partir de amanhã, a Câmara de Vereadores entrará em recesso, mas os trabalhos da comissão vão continuar. Eles terão todo o apoio do setor jurídico da Câmara. Luiz Marim é quem presidirá a CPP, Juliano Polezi é o relator e Gerson dos Santos também integra a comissão. O primeiro trabalho a fazer é notificar Eliseu Matos, que está preso no batalhão da PM. Depois, ele terá 10 dias para apresentar sua defesa. A comissão tem 90 dias para apurar a denúncia e concluir os trabalhos. Este prazo deve terminar ao fim do mês de março. A CPP foi instaurada na última segunda-feira, quando um cidadão protocolou o pedido de impeachment de Eliseu Matos na Secretaria da Câmara. Agora já foi para a presidência da casa, o presidente Anilton Freitas deve apresentar agora o processo ali, ler o processo, dali os vereadores entrarão em votação, se aceito, aí vai ser escolhido 3 membros para fazer essa comissão aí, para ver o andamento do processo. Vereador, já vai ser possível, na volta do recesso parlamentar, a CPP apresentar algum parecer em plenário? Na verdade, a CPP ela só vai apresentar o seu relatório final, Ela está em processo de instrução da comissão parlamentar, nesse momento ela está por receber a defesa do acusado, do prefeito recluso Eliseu Matos, e o advogado que foi nomeado como advogado ativo, o senhor Luiz Carlos Ribeiro, então apresentando esta defesa, que tem o prazo até o dia 29, a comissão já agendou para segunda-feira, dia 2, às 15 horas, uma reunião com os 3 membros, para que ele possa, já de conhecimento da defesa, definir quais serão os próximos passos. Com certeza, para a primeira sessão, que é no dia 2 às 18 horas, não terá ainda o relatório final da comissão. Mas terá sim, a partir já da tarde de segunda-feira, os novos desdobramentos que surgirão a partir da estratégia, do conhecimento da estratégia de defesa do prefeito afastado. Na sua opinião, qual o motivo para os 2 adiamentos da decisão sobre a possível soltura ou não do prefeito afastado Eliseu Matos? Na verdade é difícil a gente opinar, porque isso está além da nossa esfera de atuação, mas o último adiamento a gente acompanhou via imprensa, foi em virtude de um chamamento da desembargadora até Brasília, porque ela faz parte de uma Câmara específica, se não me engano, que trata de questões de violência contra a mulher, e teve lá uma sessão onde a ministra Carmen Lúcia acabou convocando a participar, e em virtude disso foi de que a sessão foi adiada do dia 27 para próximo dia 3. E na sessão anterior, como é de praxe em qualquer processo, todo o julgador, quando ele tem dúvida, ele tem o direito de pedir vistas para se aprofundar um pouco mais em relação àquele processo, e foi o que a desembargadora fez na primeira vez que teve a oportunidade de dar o seu voto. Então esperamos que na próxima semana ela concretize o seu voto e que o terceiro voto também possa ser dado e que a gente supra mais essa etapa do processo. Essa decisão, ela influencia de alguma forma no trabalho da CPP? Não, de forma alguma, São 2 processos totalmente diferentes. Um processo criminal penal, que corre junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por questão do foro privilegiado do prefeito, e um outro processo que ele é político-administrativo,
com base no Decreto-Lei 201 de 1967, que é um decreto-lei federal, combinado com a Lei Orgânica Municipal e também o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, que preconiza, né, conforme a denúncia foi feita pelo senhor José Alduri Wolff, de que o prefeito havia, então, rompido com o inciso 10º do artigo 5º deste decreto-lei, onde ele teria quebrado o decoro que o cargo exige. Então, baseado nessas evidências, é que serão tomadas as medidas em relação à CPP, analisando toda a denúncia e também analisando todo o processo de defesa do prefeito. Ok, agora vamos continuar assistindo mais algumas matérias que nós produzimos sobre o assunto. Após o escândalo de corrupção envolvendo a Semasa e a empresa Viaplan, a Itajuí Engenharia assume os trabalhos a partir desta terça-feira. A Viaplan operou em caráter emergencial durante quase 2 anos. A transição está sendo feita, nós estamos acompanhando a transição para e passos, está indo na mais perfeita ordem, as empresas se entenderam bem, eu acho que estão atendendo todos os requisitos que isso requer, já que isso é um trabalho de continuidade e que não pode haver interrupção, e nós vamos ter esse cuidado, e elas estão tendo também esse cuidado em conjunto, com qualidade e com abundância, e também vai ter o seu esgoto tratado da maneira mais profissional possível. A Itajuí foi a única a participar da licitação no dia 13 de novembro, mas como a empresa já abandonou outra obra, a prefeitura decidiu não aceitar. A empresa recorreu na justiça, ganhou uma liminar e agora começará os trabalhos de manutenção de água e esgoto na cidade. A partir das 0 horas, a empresa Itajuí, em conjunto com a AGS, que é um consórcio, assume os trabalhos de operação, produção e distribuição de água tratada e coleta e tratamento de água e esgoto. A Itajuí tem um contrato para operar em Lages por 5 anos. Agora, vereador, agora tem uma nova empresa à frente dos trabalhos da Semasa. Qual que é a sua posição sobre essa mudança da empresa? Na verdade, foi importante, né, porque não tinha como se manter após todo o escândalo que aconteceu no município de Lages, a empresa que vinha prestando esses serviços em virtude da apreensão da mala de R$165 mil, que foi feita pelo Grupo Especial, né, de Operações Especiais, o GAECO. Então, entendemos que era necessário sim tomar uma medida no sentido de mudança, mas também estamos preocupados com a forma como foi feita, visto que foi provado pelo GAECO que todo o edital que deu origem a esse vínculo contratual, ele está maculado de vícios, né? Porque pessoas da administração pública municipal, segundo o próprio relatório do GAECO, interferiram diretamente para beneficiar uma empresa determinada. Então, de imediato, quando ficamos sabendo do resultado, que possivelmente se daria andamento a esse processo de licitação, nós solicitamos ao prefeito interino de que ele encaminhasse ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina uma cópia de todo esse processo para que o tribunal se manifestasse a respeito, porque se o edital tem vícios, todo o ato derivado desse edital fica suspeito, no mínimo. Então é nesse sentido, para que não haja essa suspeição, para que a gente possa ter a certeza de que aquilo que está sendo pago com dinheiro público é efetivamente aquilo que vem sendo prestado de serviço a um preço justo, é que nós fizemos esta moção legislativa na Câmara de Vereadores do município de Lages. Agora o senhor falou aí no prefeito interino, Tony Duarte. Qual que é a sua avaliação do trabalho dele feito até agora? Na verdade, a gente não pôde ver ainda, né, a mão do atual prefeito, visto que ele assumiu numa situação peculiar, né, e que comoveu toda a cidade, toda a população. Além disso, teve esse período de final de ano, onde a atual administração retomou aquela característica de paralisar todos os serviços, o que é muito ruim, porque as pessoas não param de ficar doentes, nós não deixamos de transitar nas ruas, o mato continua crescendo, né, durante o final de ano, porém as atividades estavam quase que paralisadas na atual administração. Esperamos que ele faça um bom governo, que ele consiga retomar muitas das ações que vêm sendo desenvolvidas desde a última gestão, né, e que, passado mais da metade da atual administração, não conseguiram ser ainda concluídas e colocadas à disposição da comunidade.
Então, quais, por exemplo? Nós podemos falar aí das obras da Avenida Ponte Grande, podemos falar da Duque de Caxias, podemos falar do Complexo do Araucária, daquelas unidades de saúde, né, que estão há muito tempo prontas e apenas a do Guarujá foi colocado à disposição, a própria UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, ali próximo à rodoviária, que era para estar concluída em dezembro do ano passado e infelizmente não aconteceu, e tenho a convicção de que não acontecerá nos próximos meses, porque moro ali próximo, né, e a obra está ainda na estrutura básica, né, então ela tem ainda um bom pedaço a ser cumprida para poder beneficiar a comunidade. E eu sempre digo que o homem público ele tem que estar sempre com essa disponibilidade, porque não tem razão de ser do homem público se não é para melhorar a vida das pessoas, né? E para que a gente possa melhorar, a gente tem que concluir esses projetos e começar outros novos. O que está me preocupando é que, como eu falei anteriormente, metade da atual administração já passou, né, do período de atuação dela, e nós não vemos projetos novos para a cidade de Lages. E muito menos ainda a conclusão daqueles que já vinham sendo tocados por administrações anteriores. Então isso é que nos preocupa nesse momento, por isso que a bancada de fiscalização tem sido bastante atuante, né, no sentido de cutucar mesmo, de incentivar, de promover o Executivo Municipal para que ele dê mais celeridade e possa atender o anseio da nossa comunidade. Agora nós vamos acompanhar uma outra reportagem que o canal FAN fez sobre as CPIs. Depois da prisão de 2 funcionários públicos e 2 empresários da empresa Viaplan, através da Operação Águas Limpas de Lages, os vereadores pedem a abertura de uma CPI para investigação. Eles dividem opiniões e há 2 propostas. Uma pede que a investigação comece do ano de 2013, quando iniciou a gestão do prefeito Eliseu Matos, e a empresa Viaplan começou a atuar no município em caráter emergencial. Para a abertura da CPI, era necessário que 7 vereadores assinassem a favor, mas houve apenas 6 assinaturas. Então nós precisamos de 7 assinaturas, estamos trabalhando nesse sentido e pretendemos fazer aquilo que a comunidade espera dos vereadores, né? Que é fazer a fiscalização, que é apurar, definir quem são realmente os culpados e que os culpados sejam punidos, comprovados todas as possibilidades, os fatos aí elencados, pode chegar sim até a cassação de um prefeito. Agora, já a outra proposta pede a investigação da Semasa desde o ano de 2003, quando ela foi municipalizada. 14 vereadores se posicionaram a favor. De que esta CPI fosse investigar toda a história, desde a municipalização da Semasa até agora. Então vamos fazer um estudo até para que se façam os comparativos em relação ao investimento, à despesa, uma série de fatores dessa natureza, para que você possa se fundamentar e buscar uma solução para eventuais problemas que podem estar ocorrendo. Tem 6 meses, o que vai ocorrer é que haverá o recesso aí nesse período para a CPI, evidentemente, né? Então, isso tudo faz com que ela demore um pouquinho mais. Mas não existe pressa, porque não é um problema urgente, justamente porque o GAECO já investiu. Nesse tempo, vai ser possível investigar todos esses anos, que são mais de 10 anos? Não, mas não tem grandes problemas. São mais de 10 anos, mas é uma comparação de documentos. É uma situação contábil que não deve demorar muito, não. Caso a proposta dos vereadores de oposição tiver mais uma assinatura, ela poderá acontecer paralelamente à CPI protocolada nesta segunda-feira. O foco é a partir da Operação Águas Limpas do GAECO, né, que prendeu aí 2 empresários e junto com eles o executivo de gabinete do prefeito de Lages, e depois acabou também prendendo o secretário da Secretaria Municipal de Saneamento, da Semasa. Agora temos que dar continuidade e esclarecer essa situação para que tudo seja colocado em panos limpos ou em águas limpas. Vereador, por falar em águas limpas, qual é o andamento da CPI protocolada pela bancada de oposição hoje? A bancada de oposição foi a primeira a protocolar um pedido de CPI no requerimento de número 140,
né? Apesar de depois a bancada de situação ter também tentado articular uma CPI para não um fim específico como era o nosso caso. Então, a CPI protocolada pelo requerimento 140, que é a nossa, ela foi constituída com 5 membros, foi definido o presidente e também o relator, e tão logo isso aconteceu, ela se reuniu, como já era dia 15 de dezembro, ela acabou optando por suspender os trabalhos, é uma prerrogativa regimental para a CPI, ela suspendeu os trabalhos até o retorno das sessões ordinárias agora no próximo dia 2, onde ela deverá se reunir para dar andamento e dar os próximos passos aí nos seus trabalhos. Já a CPI do requerimento 141, que é da bancada de situação, ela não teve ainda os membros confirmados para a sua constituição, então ela está, vamos dizer assim, em stand-by até esse momento, enquanto não se constitui efetivamente os 5 membros que vão compô-la. Então, dentro dessa situação, o relatório da CPP com certeza fica pronto antes do relatório dessa CPI. Sem sombra de dúvida, a CPP ela tem 90 dias em prazo terminativo, ou seja, ela não pode prorrogá-lo. Como esse prazo começa a contar a partir da notificação do acusado, que foi no dia 22 de dezembro, então ela vai até dia 20 de março. E dentro desse prazo, com certeza, será apresentado o relatório, sem pressa, sem querer fazer nada de forma muito rápida, mas sim dando tempo a cada período necessário, tanto para a acusação quanto para a defesa, para que os próprios membros da Comissão Parlamentar Processante possam ter o seu tempo também de analisar a documentação, para que cada um possa proferir o seu voto, né, dar a sua decisão para compor o relatório de forma bastante tranquila e segura naquilo que está decidindo, porque esse relatório, após a decisão da comissão, será encaminhado à mesa diretora da Casa, que vai aí sim colocar em apreciação dos 19 vereadores, que poderão se manifestar em plenário, e tão logo isso aconteça, de imediato acontece a votação, se for o encaminhamento pela cassação ou pelo impeachment do prefeito. Então, essa votação precisa de no mínimo 2/3 dos vereadores, que seriam hoje 13 dos 19 vereadores, pelo menos precisariam votar pela cassação, e se o relatório da comissão for pelo arquivamento, ou entender que não há necessidade, né, de cassação, não há motivo para isso, ele simplesmente é encaminhado à mesa, é lido para conhecimento de todos no plenário e arquivado pela própria mesa diretora. E a CPI, quais os prováveis ou possíveis caminhos que pode ter um relatório final dessa CPI? A CPI já tem um prazo mais elástico, são 180 dias, conforme prevê o regimento da Casa, podem ser ainda prorrogados por mais 60 dias, então ela tem sim um cunho mais investigativo do que a CPP, então ela vai buscar aprofundar algumas informações que são de conhecimento público já, através do vazamento de informações das escutas telefônicas, do próprio relatório do GAECO, de notícias, vamos dizer assim, que foram veiculadas, mas que não foram aprofundadas naquele momento da investigação. Então, a CPI tem esse dever, essa incumbência, né, de investigar, por isso o seu próprio nome, né? Então, ela vai sim ter um trabalho que é muito diferente da CPP e que, com certeza, também vai, no final desse prazo, produzir um relatório que aí será encaminhado, né, entendo algumas coisas a serem mais ainda investigadas, alguns casos talvez a serem punidos, encaminhar ao Ministério Público, encaminhar ao Judiciário para que eles tomem as outras atitudes. É bem diferente do rito da Comissão Parlamentar Processante, que se inicia e se encerra na Câmara de Vereadores. E em paralelo com essa CPI, também está em andamento essa outra CPI que já foi aprovada logo no primeiro dia após o protocolo, que é para investigar todos os anos de criação da Semasa. Qual que é a sua opinião sobre essa CPI? A minha opinião basicamente é a seguinte: nós tivemos desde 2003 câmaras de vereadores eleitas, como a nossa, da 17ª legislatura, que tinham esse papel e essa incumbência de investigar, de entender e de esclarecer se existiam dúvidas naqueles períodos. Se não o fizeram naquele tempo, é porque provavelmente as coisas estavam corretas. Não me oponho à CPI, porque eu acho que cabe a qualquer vereador, a qualquer pessoa, a qualquer cidadão, quando tenha dúvida sobre algum fato determinado, que essa dúvida seja esclarecida. Agora, me pareceu muito politiqueira, né, essa segunda CPI, porque ela veio a partir de uma vontade nossa, de um requerimento nosso,
apenas porque a bancada da situação era a maioria, eles acharam uma forma de contrapor e talvez de criar algum obstáculo no desempenho da CPI, que tinha um fato determinado, que era a apreensão da Bolsa com os R$165 mil. Então, para que se monte uma CPI, é muito claro o regimento interno da Casa quando ele diz que você precisa ter um fato determinado e um período certo de investigação, que foi o que nós propusemos, o fato da apreensão e o período, desde que aquela empresa, que foi a empresa que teve os seus empresários também presos, né, ela começou o vínculo com o município, porque no nosso entendimento não há necessidade de se investigar antes do fato de ela ter alguma relação com o município. Então, para nós foi muito claro, esse era o fato determinado e o período era desde o início desse vínculo, dessa contratualização entre Viaplan e a Prefeitura do município de Lages, né? Mas vamos aguardar essa outra CPI, como eu falei anteriormente, ela ainda não foi composta, porque alguns partidos não indicaram seus representantes, e a gente espera que agora, retomando os trabalhos das sessões ordinárias, o presidente possa ou dar andamento definitivamente, ou arquivar, para que ela não fique nessa pendência, né, sem as pessoas saberem que passos vão ser dados a partir de então. Tá certo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e até mais. Eu que agradeço mais uma vez, né? E a gente está sempre à disposição de vocês para trazer as informações da Casa do Povo, a Câmara de Vereadores, que representa toda a comunidade lagiana, de tal forma que a gente possa contribuir com o nosso trabalho para sempre elucidar as dúvidas, né? E receber também as sugestões da nossa comunidade. E é isso aí. Toda semana o programa Cara a Cara traz entrevistas para você ficar mais informado sobre o que acontece na nossa cidade.